Beleza, galera? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal R3M Vlog, agradecendo o carinho sempre da sua inscrição. Você faz a sua inscrição, ativa as notificações, ativa o sininho para receber sempre que tiver um programa novo lá pra gente bater papo. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Renê? Tranquilo? Ó, estamos beirando aí mais de 100 mil, viu? Quase já 100 mil. Mais Vamos de passar, 100 vamos passar, mil vamos passar. visualização. No TikTok nós bombamos essa semana aqui, a galera que As entra aí. visualizações estão bombando, isso é o Cara, sucesso cada vez mais do R3M, que tem chegado a vários cantos aí, não só do Brasil, não, viu? mundo Temos inteiro. recebido mensagem aí de outros Onde é países. que é a Luca que a gente viu lá? Portugal, né? Portugal, Estados Portugal, Unidos. Estados Galera Unidos, assistindo a gente, Canadá. velho. Canadá. É, muito Isso, bacana isso. isso é um Obrigado. sucesso. Brigadão de Ó, coração e você pode ajudar ainda mais compartilhando este link, se inscrevendo aqui no canal do R3M e dando seu like. Qual que é a importância de dar seu like? do algoritmo disparar para mais pessoas. E aí E as pessoas outra, vêm assistir a gente. um novo episódio entrando, você vai receber a notificação Na sem hora. pagar nada É. por essa notificação. Você vai ficar por dentro de que um novo episódio já está no ar no R3M. Fechou? Instagram, TikTok e também no YouTube. Nós estamos esperando você e fazemos esse convite. Vamos para as honras da casa, que é sempre o Márcio que faz aqui. Vai lá. Exatamente. Hoje nosso convidado é muito especial, o delegado Mário Dermeval, que há 23 anos dedica a vida à Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Ele que tem uma trajetória marcada por importantes conquistas, inclusive já ocupou vários cargos importantes dentro da instituição, inclusive como delegado-geral por 4 anos. Muito obrigado, doutor Mário, por estar aqui, recebeu nós, no nosso estúdio, você é uma pessoa muito importante para a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, que muito contribuiu para a segurança do nosso estado. Márcio, eu que agradeço, Renê, pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. E a gente está aqui à disposição para bater um papo, para falarmos dos assuntos profissionais e da vida da gente. E a primeira pergunta, como ele faz as honras, eu faço aqui. Como é que surgiu a polícia na vida do Dr. Mário? Ora, eu na realidade, eu sou filho de um médico e de uma professora. Peraí, mas você não é daqui. Vamos começar. Olha, eu nasci lá Sim, em... eu nasci em Dracena, no interior de São Paulo, mas depois de formado, eu estava em São Paulo, Filho de uma médica. Como é que filho é? de um Do médico e de médico. uma professora, Tá. né? E eu fui a São Paulo após estar formado em Direito, e eu fui lá para fazer uma pós-graduação em Direito Penal, Sim. e já aprovado na OAB, me preparando para iniciar a minha vida como advogado. Eis que na Praça da Sé, aquelas famosas bancas de lata, não sei nem se existe mais Não, isso, acho que mas acabou, né? tramulando na porta de uma dessas bancas um jornal branco e azul chamado Jornal dos Concursos. Peraí. Banca de lata, gente, que ele fala, são bancas de jornais que existiam antigamente. A molecada não sabe o que é isso, viu? Então pesquisa no Google aí. Mas ainda Banca. existe. Não, mas não vende mais jornal, não vende mais nada. Hoje vende doce, banana e qualquer outra coisa. Mas tem Mas aquelas aquela. revistas também, né? Tem? Tem. Ainda tem aquelas revistas. Playboy não tem mais. Vai, manda aí. E na realidade, a hora que eu me deparei com a primeira página desse jornal, estava lá escrito: concurso Polícia Civil Mato Grosso. O delegado, o salário, era o triplo do salário que se pagava em São Paulo. Tá. Eu falei, poxa, por que não? Estou estudando, estou me preparando, Vamos fazer uma pós aí de. vou terminar É. a pós, mas vou fazer essa prova, né? Sim. E naquela época você se inscrevia por procuração, não havia e-mail, não havia nada, isso era 99, 98 para 99. Então, século passado, É. né? Século E aí passado. nós fizemos a inscrição através de procuração. Uma pessoa saía da minha cidade e vinha com várias procurações até aqui para fazer as inscrições do concurso, né? E ela já aproveitou e, analisando o edital, ela já me levou de volta à Constituição do Estado e a Lei Orgânica da Polícia, porque hoje é muito fácil, você entra na internet ou você Sim. recebe por e-mail, naquela época você não recebia nada. Então eu recebi fisicamente isso, eu comecei a estudar e me inscrevi para o Polo de Alta Floresta, naquela época, se você se inscrevia por Polo, governo Dante de Oliveira. Não era depois de aprovado que designava, não. Não, você já optava pela região por Polo.
Eu falei, eu vou escolher um local bem distante, porque a chance é maior de passar, né? Doce ilusão, acabei aprovado, porém, cidades, regiões mais próximas, como por exemplo Cáceres e Pontes Lacerda, tiveram notas menores de corte do que Do que Alta do que Floresta. Todo Sinop e mundo Alta pensando Floresta. igual você, né? Exatamente, exatamente. E aí acabou que na minha regional, vários delegados dessa geração nossa, o Dr. Jamarco é um deles, um dos melhores profissionais da Polícia Civil, se não for talvez o cara mais inteligente que nós já tivemos na instituição. Todos nós acabamos subindo, fomos chamados em turmas diferentes, mas subimos para Alta Floresta e por lá eu permaneci por 3 anos da minha vida, onde já fui casado e lá nasceu a minha primeira filha, Uhum. que hoje já faz faculdade fora do estado, vai fazer 20 anos. Tá. Como que foram os seus primeiros anos, né? Você fala que 3 anos em Alta Floresta. O que você destacaria em termos de ações mesmo, né? As primeiras ocorrências naquela cidade bem no norte, imagina naquela época a dificuldade de chegar em Alta Floresta, a estrutura que a polícia tinha naquela época também. Olha, Márcio, Deus me privilegiou de ir para um local daquele, porque ali eu, além de ter a oportunidade de aprender com excelentes delegados, eu fui adjunto do Dr. Jamarco, eu respondi por Paranaíta, por Apiacás, por Carlinda, por Nova Bandeirantes, por Nova Canaã do Norte, sempre sendo adjunto de Alta Floresta. Então foi uma loucura a minha vida, mas a gente no início da carreira, querendo mostrar serviço, né? Eu consegui aprender bastante. Mas a região é uma região bem distinta da minha segunda parada, que foi a fronteira, onde, ainda em Alta Floresta, a gente percebeu que era uma região bem conflituosa no quesito agrário, com mortes decorrentes de, normalmente, brigas de bar, né? Nada muito fora dessa. A maioria dos homicídios eram por conta de desentendimentos banais. Cachaça. Exatamente. Mas é uma região magnífica. Eu sonhava em morar lá para o resto da vida, né? Acabou que eu fui transferido, fui realocado para a fronteira com a Bolívia. Calma. Ele Sim. tá indo já pra fronteira, calma. Em Vamos Alta voltar Floresta, lá. Conta um caso pra e gente assim, lá por exemplo, de Alta Floresta, né? o fato, porque na região de malária, né? Não é isso? Sim, mas Te assustou o não, fato de... Não, eu não peguei nada disso. Nada Na disso. realidade, eu me redescobri como homem, como profissional ali. Eu achava que estava sendo difícil, mas a fronteira vem depois e nós vamos entender por que na fronteira foi mais difícil. Mas, além de ali eu ter que sair efetivamente do seio da minha família, né? Eu saí da cultura a qual eu fui submetido na criação dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios. Né? Foi cortado o umbigo ali. Exatamente. Eu fui aprender a vivenciar pessoas de idade mentindo, né? No universo policial, né? Coisa que eu não tinha costume de ver. Né? Então tudo era uma novidade. E é um problema, porque o cidadão que sai para o mundo, eu não saí da casa dos meus pais necessariamente, eu já estava casado. Porém, eu nunca tinha vivido uma vida muito drasticamente diferente da que eu vivia, né? Que seria o que estaria acontecendo comigo se eu tivesse até hoje na minha cidade natal, que é Dracena, São Paulo. Talvez os meus amigos que ficaram por lá jamais imaginariam passar pelo que eu passei na região de Alta Floresta, né? Mas uma região magnífica, uma cidade espetacular. A Polícia Civil ali me ensinou demais. E ali foram vários casos emblemáticos. A gente pode citar o caso do Maníaco da Lanterna, que foi um dos casos que a gente trabalhou fortemente, né? Maníaco da Lanterna. Maníaco da Lanterna. Quais foram os desafios nessa investigação, doutor? Olha, eu trabalhei junto com o Dr. Jamarco. O Maníaco da Lanterna, várias mulheres foram assassinadas naquela região, principalmente em região de mata, ou em regiões ermas, onde elas poderiam estar namorando dentro de um carro, meio afastadas da cidade. Às vezes morria só a mulher, às vezes morria a mulher e o namorado. Caramba! E esse sujeito, ele se utilizava de uma lanterna para cometer os homicídios, né? O ambiente era escuro, ele chegava iluminando e matava. Exatamente. Isso daí foi até matéria veiculada pela Globo no Fantástico. E naquele programa Linha Direta teve um programa específico para tratar do Maníaco da Lanterna. Sim.
E foi um caso bem emblemático, talvez o mais emblemático de todos que nós tenhamos vivido lá. Quem presidiu essas investigações foi o Dr. Jean, mas eu aprendi aí a trabalhar. Agora, Alta Floresta Mas vocês conseguiram prender o cara? foi preso, E- foi e- preso, Qual era do cara? era um maníaco, né? Era Maníaco um mesmo, maníaco, psicopata. E aí depois houve uma fuga na cadeia pública de Alta Floresta e ele fugiu. Poxa. Doutor Mário, mas assim, o período que ele estava tendo essas mortes lá, né? Se eu não me engano, foram cerca de 15 mulheres mortas. Por aí. Né? Esse período que ele estava solto, não se sabia quem que era. Não se sabia, ele continuou morando nas imediações, só que ele raspou a barba e, na realidade, por uma precariedade de informação que hoje jamais aconteceria, E como que a comunidade de Alta Floresta estava se sentindo nesse período dessas apavorada, matanças? Né? apavorada, tanto durante as matanças quanto posteriormente quando ele fugiu, Claro. né? Certo. A sociedade ficou apavorada, porque, na realidade, todo mundo... Ele é de Alta Floresta mesmo? Ele era daquela região. Eu não sei exatamente a origem dele, mas era Mas era daquela da região. região, E, notadamente, qualquer cidadão, independentemente de classe social, tinha medo. Ele matava facada, tiro? Tiro, Tiro. né? Mas foi um caso muito emblemático. E Alta Floresta, como um todo, ela mostrou bastante, em virtude daquela época, essa regional inteira, ela não ter asfalto, né? Passando saindo de Alta Floresta Paranaíta e dali você indo para Piacás, Nova Bandeirante, Nova Monte Verde, hoje está praticamente tudo asfaltado, Sim, né? na época era tudo terra. Tudo terra, delegacias em péssimo estado de conservação. Nós ainda vivíamos numa fase remanescente de policiais mais antigos que não tinham tido a oportunidade de fazer o curso superior, então ainda havia policiais que tinham dificuldade até na escrita, policiais civis, né? E a remuneração, ela não era interessante, como hoje a gente pode dizer que é uma remuneração condizente com a função policial, né? E então nós tínhamos muita dificuldade em lidar com a investigação qualificada, né? Com a produção de uma prova que evidenciasse ao judiciário a possibilidade aí de uma boa sentença, né? Como que sua equipe conseguiu reunir provas suficientes para, por exemplo, prender o maníaco da lanterna? Na raça, né, com muita informação baseada em testemunhas, com muita informação, que era o que naquela época se tinha, baseada em reconhecimentos de fotografia, de imagens. Nossa, né? imagina fazer um retrato falado naquela época, né, velho? Sim, foi feito o retrato Sim, mas era falado. tudo montado, né? Era um Sim, quebra-cabeças. sim, Mas foi um grande aprendizado e a gente só tem muito a recordar de maneira positiva ali para ter crescido como profissional, ter trabalhado naquela Você região. lembra o momento da prisão dele? Eu nem lembro mais, mas já faz tanto tempo, né? Eu lembro que 3 policiais que até hoje trabalham na Polícia Civil, são investigadores lá, né? São amigos, né? Um deles é o Dalben, eles que tiveram a perspicácia de prendê-lo, né? Foi em via pública e eles acabaram tendo esse sucesso aí, já com mandado de prisão decretado há muito tempo. E ele confessou os crimes. Confessou todos. Agora, dali você foi pra fronteira. Sim, aí Aí te realocaram. aí eu, de maneira surpreendente, eu fui convocado aí a Mirassol do Oeste, Sim. assumindo uma delegacia na regional de Cáceres. Eu fiquei muito preocupado porque o que se ouvia dali era o pior possível em relação, principalmente, à postura de como a Polícia Civil, entre aspas, trabalharia naquela região. Mas eu fui, porque... Corrupção. Sim, corrupção, violência, né? E, na realidade, ao chegar lá, sendo lotado na delegacia de Mirassol, eu pude perceber uma região extremamente violenta, né? Só que eu fui para a cidade mais paulista do interior do Mato Grosso. E como eu sou do interior de São Paulo, eu me apeguei à cidade de uma forma tão grande que eu não queria mais também ir embora de lá nunca mais, né? E lá se foram praticamente 6 anos e meio da minha vida, com várias frentes bem-sucedidas de trabalho, e ali aconteceu uma coisa interessante. Cheguei a responder sozinho por 11 cidades, e eu respondia de maneira muito tranquila. Naquela época não se recebia adicional para nada, não se recebia adicional noturno, eu não recebia diária para deslocamentos, e muitas das vezes eu andava com meu carro, e na maioria das vezes sozinho,
porque eu não tinha policiais suficientes para me acompanhar rodiziando as cidades, né? Tô vivo, sem problemas, né? Tive meus problemas de ameaça naquela região. Chegou a ser ameaçado. Sim, Traficantes? não só traficantes, né? Mas quadrilhas envolvidas em outros tipos de crime. Eu sofri represálias, Que né? tipo de crime? Ali tinham muitas quadrilhas vinculadas a roubo de pessoas que vendiam joias, né? Tinha muita gente vinculada a roubo de gado, né? E principalmente vinculada ao tráfico de entorpecentes. Alguma vinculação com o tráfico internacional, né? Então, o que se tinha muito na cidade também e naquela região era o roubo de picapes, porque uma picape cabine dupla, por exemplo, uma Toyota, ela tinha um valor de $1.000 em pasta base, ou seja, $1.000, não, desculpa, de 1 quilo em pasta base, melhor dizendo, né? Então, se você fizer a conta, uma Toyota Hilux, ela corresponde a 5 quilos de pasta base. Então, Entendi. nós vivenciávamos quadrilhas de assaltos a veículos, de Cuiabá até aquela região de Pontes Lacerda, Comodoro, que eram especializadas em roubar os carros para levá-los à fronteira e ali eles faziam a permuta pelo entorpecente, né? Então era muito mais barato, eles não precisavam lidar com dinheiro, eles lidavam com o crime, com o assalto, e ali naquela região eles conseguiam converter o produto em drogas, e muitas das vezes eles só deixavam o veículo e voltavam sem nada, porque eles esperavam o acúmulo de uma certa quantidade para aí sim preparar o tipo de transporte que iria levar essa droga para dentro do território brasileiro. Mas você conseguiu mudar essa história quando você chegou lá da polícia truculenta, polícia corrupta, polícia... Sim, aí o que aconteceu? Nós iniciamos, eu falei muito da investigação qualificada na região da Alta Floresta, que nós tínhamos a dificuldade, mas nós iniciamos o período de transição da interceptação telefônica, né? Que é quando, hoje não se utiliza mais, mas era quando o policial ele poderia, de maneira mais automática, com autorização judicial, nós poderíamos grampear telefones. E como naquela época aquilo era novidade, as pessoas não estavam acostumadas, os criminosos não estavam acostumados a se prevenir. Então nós começamos a ter bastante sucesso na apreensão de entorpecentes. Aí foram várias apreensões de 300, 400, 500 quilos de pasta base e depois do cloridrato, que é a droga mais apurada que a Bolívia já começou a fabricar desde aquela época, e é uma fabricação um pouco mais cara, né? E aí nós nos utilizávamos da investigação qualificada, da investigação com uma prova mais baseada em critérios legais, mais rigorosa, para que nós não incidíssemos em nenhum tipo de nulidade e abuso de poder posteriormente, né? Você lembra de algum desses flagrantes? Eu lembro de vários. Exemplo, nós apreendemos empresários de Goiânia com 2 picapes 0 quilômetro, com fundos falsos, uma Ranger e uma Toyota Hilux, que tinham um identificador no para-brisa das caminhonetes, um adesivo, que a gente acredita que nas barreiras policiais posteriores lhes dava liberdade, livre acesso para poderem chegar a Goiânia, né? E ali nós fizemos o que a Polícia Civil não fazia, que eram barreiras em estrada. A barreira que no final das contas não traz muito resultado. Você prende a droga, você prende o motorista, mas e o dono da droga? O tubarão, e né? o patrimônio que esse empresário, que esse narcotraficante que está na casa dele no ar-condicionado tem, que a gente vai ter que trabalhar para fazer o sequestro desses bens, né? Então, nós começamos a melindrar e trabalhar nesse universo, que era uma coisa que não se fazia, né? Outro exemplo, caminhões boiadeiros, né? Quantas e quantas vezes nós tivemos que analisar caminhões boiadeiros no assoalho? Achamos droga, 300, 400 quilos. Teve uma outra passagem bem interessante. Caminhões frigoríficos que saem carregados de carne de frigoríficos com lacre do Instituto de Vigilância Federal. Para você romper aquele lacre, você tem que levar um caminhão para dentro de outro frigorífico. Porque se você romper na estrada, toda a carga ela vai ser condenada. E quem que vai pagar o prejuízo? Quem que vai responder pelo abuso? Ou seja, não é fácil a vida do policial que quer mostrar serviço, né? Então, nós tínhamos essa manobra e chegamos também a identificar caminhões e localizar droga dentro de caminhões frigoríficos, no isopor das caixas térmicas, das câmeras frigoríficas, melhor dizendo, né?
E teve um episódio legal em Glória do Oeste, que nós tivemos a informação de que numa fazenda um avião teria feito um pouso rasante e drogas teriam sido arremessadas de um avião, um Cessna 210, que é aquele avião que tem a asa por cima. Sim, sim. Normalmente o avião vem da Bolívia, o piloto É faz aquele- uma manobra ousada. Aquele que os caras dizem que é o avião mais barato, que é o preço de um carro. E muito roubado e levado Sim, para lá para sim, voo é, clandestino. E isso. é o avião que o piloto sozinho consegue abrir a porta dele, inclinar o avião, dar um E chute, dá um chute e joga tudo. joga tudo e É. ele volta para o território É isso boliviano, mesmo. né? Então lá em Glória nós não tínhamos ainda o privilégio de ter o seu Paer. Então lá fomos nós policiais passarmos 2 dias dentro d'água, achamos os 3 sacos, identificamos também a propriedade da droga e prendemos um fazendeiro naquela região. São diversas passagens, né? Agora, como nós havíamos dito, problemas de ameaça são decorrentes da função, fazem parte do Que tipo de ameaça, doutor? Olha, eu passei por alguns episódios que eu normalmente eu evitava de falar, hoje eu não estou mais lá, eu posso dizer. Uma vez eu voltei de Cuiabá, após a prisão de uma grande quadrilha que já reinava naquela região como classe média dentro da cidade de Mirassol do Oeste. E eu e o Dr. Valfrido, brilhante delegado de polícia, ele trabalhou fortemente. Eu posso dizer que eu auxiliei nessa diligência, porque eu fiquei com a parte jurídica, ele ficou com a parte operacional. E quando eu voltei, nós fizemos a grande operação, prendemos esse pessoal. Inclusive, todos já estão mortos, né? Alguns mortos em acerto de contas por conta dos crimes que cometeram ali, e outros mortos por doença mesmo, né? E quando eu voltei de Cuiabá de uma viagem no final de semana, todos os postes da minha rua estavam furados de bala, né? Uma clara represária, mas eu parti daquela premissa de que cão que ladra não morde. Cão que ladra não morde, né? Então continuei lá tranquilamente até que nós prendemos um pessoal em Rio Branco, pessoal que num canavial estava recebendo valores e uma arma de fogo para executarem a prefeita de Lambari do Oeste. Isso foi um fato notório. A prefeita, na realidade, ela já tinha tido o marido assassinado e ela, prefeita, surgiu essa informação, fizemos a diligência, prendemos todos, né? E um dos criminosos tinha jurado vingança e, infelizmente, ele teve um problema pessoal decorrente dessa prisão. E ele alimentou uma raiva muito grande da minha pessoa. E quando eu estava em casa, eu estava em Mirassol, num período da tarde, tinha uma pessoa com capuz no telhado da minha casa. No meio da tarde, as minhas filhas. No telhado da tua e casa. as minhas filhas com a babá, né? Então aquilo ali me serviu de lição, né? Teve outros episódios que nós fomos alertados pela Polícia Federal de interceptações telefônicas também que poderiam acarretar em algum tipo de ação. Porque, resumindo, esse período que eu fiquei lá, nós não ficamos para brincadeira, né? Nós somos extremamente radicais, nós conseguimos mudar aquela região ao ponto de Mirassol do Oeste, que é uma cidade excelente, eu amo Mirassol, mas Mirassol, Quatro Marcos, Porto Esperidião, Ponte Lacerda, são cidades que convivem cotidianamente com o tráfico de drogas. Infelizmente, se lá em Alta Floresta as brigas eram de bar e as mortes eram por conta de bobagens, né? Lá em Mirassol, normalmente os homicídios envolvem vítimas, pessoas envolvidas com tráfico, né? E batata, acerto de contas normalmente, ou gente que pegou droga e não pagou, ou alguém atravessando o caminho de outras pessoas, tentando aferir o lucro que aquela pessoa está tendo, e assim por diante, né? Cabritagem e outras coisas mais. Opa, sim. Agora, é interessante, nós fizemos uma entrevista para o Fantástico, isso em 2006, e eu e Dr. Rogers ainda, que foi secretário de segurança, mas ele era delegado em Cáceres. Em que nós mostrávamos a quantidade de cabritos, que são veículos maquiados de legalidade, que rodavam naquela região, né? Então, nós conseguimos ainda alinhar 2 carros idênticos, o dublê e o verdadeiro, né?
E aí nós fomos atrás do proprietário em Santos, do carro verdadeiro. Então ali naquela região era batata nós vermos veículos de placas diferentes daquela região. Normalmente ou eram carros dublados ou muitas das vezes eram carros Finan, né? Que são aqueles carros muito utilizados ali, que o sujeito faz um cadastro falso ou no nome de um laranja, financia o carro no banco, retira o carro e não paga mais parcela nenhuma e leva o carro para a fronteira, usa um pouco e depois atravessava ele para a Bolívia, trocando ele por entorpecente. Né? Então tinha muito disso. Hoje diminuiu bastante, hoje a polícia está muito mais amparada, né? E a gente acredita que a perspectiva aí de que esse tipo de investigação seja necessário já não existe mais. Já não existe mais. O foco da polícia está totalmente mudado. Bom, daqui a pouco a gente continua esse papo aqui, porque agora é hora da gente fazer o nosso agradecimento. Ao Val. Isso. Val.unta, tá bom? Deixa eu levantar aqui, ó, pra você ver. Olha que delícia que ele mandou aqui pra gente. Isso é pra comer, viu, Mário? Daqui a pouco, doutor Mário, a gente vai degustar aqui, ó. Olha só, que delícia. O que é isso aqui? Eu vou dizer uma empada descoberta. Eu não sei muito o nome, não, mas é uma delícia. Aqui ó. são esfirras, aí né? são esfirras, também maravilhosas. E se você quiser fazer um cardápio personalizado, tá aqui, ó. Val.untar, tá? É só entrar no Instagram do Val.untar, né? Ó, eventos gastronômicos. Ele faz um cardápio personalizado. Ah, vai ter um casamento. Val, quero isso, quero aquilo. Ele faz. Vai ter um divórcio, vou fazer uma festa legal. Ele faz também o cardápio para você. Vai ter um batizado, enfim. O que você quiser, é só conversar com Val.untar. Inclusive, se falar que está assistindo R3M, Tem aquele desconto e você já sabe que o Val tem os melhores orçamentos e você vai ter uma festa que vai agradar a todos os paladares, né? com certeza. Val.untar no Facebook e no Instagram para você. Acesse lá. Entra Beleza? lá, Obrigado, Val. Val.untar. Valeu. Doutor Bora. Mário, e voltando ainda falando de Mirassol, né? Nesse enfrentamento ao tráfico de drogas, você chegou até a casa metralhada, né? Nesse período? Sim, tive a casa Você estava em metralhada. casa nesse momento? Não, Lá em Mirassol? eu não estava, nós estávamos fora, sim. E quando nós retornamos, nós nos deparamos com os tiros. Eu acabei, ainda permaneci por mais 2 anos na cidade, nunca pedi para sair, né? E continuei Como que trabalhando. você lidava com o medo, a família, a esposa, filhos, tudo isso? Olha, Márcio, Sair para trabalhar, deixar a esposa Márcio, em eu casa. admiro a minha esposa, porque a minha esposa nunca me pediu para ir embora de lá. A minha esposa nunca me disse que tinha medo de continuar comigo ali. E eu digo isso de maneira muito clara porque a maioria dos delegados que vão para uma região daquela não vão com as famílias. E eu fui. E me entreguei à sociedade, né? Então, a gente fica feliz de ter tido esse apoio e de ter tido força para continuar cumprindo com a nossa missão, porque se um delegado de polícia ele se destina a ir para uma região daquela e no primeiro desencontro, no primeiro problema que ela tiver, ela fala, não, eu preciso ir embora porque eu fui ameaçado, negativo, né? Nós continuamos, eu dormi com policiais na minha casa por uma semana, passei a andar fortemente armado, né? E são diversos outros episódios, que nem vem o caso aqui contar, mas... Por exemplo, naquela época que o senhor está dizendo aí, eram muitas quadrilhas, né? Quadrilha especializada nisso, roubo de gado, naquilo, tal, 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 tal. Como é que é? Ainda não tinha esse lance das facções ou do crime organizado mesmo? Só os narcotraficantes? Renê, olha, eu tô para te dizer o seguinte, naquela época É. nós vivíamos até um paraíso, Sim, perto do que se vive hoje. claro. Porque o delegado de polícia, a autoridade policial, o juiz, o membro do Ministério Público, o sujeito tinha que ser muito audacioso para proferir qualquer tipo de Eram ameaça. respeitados. Sim. Hoje, com essas facções se proliferando no Brasil todo, né, que é uma coisa lamentável, mas o crime está migrando realmente, depois a gente pode falar disso, o que eu percebo é que está todo mundo muito mais vulnerável, né? E hoje, por qualquer trocado, um delinquente desse vai lá e comete uma atrocidade contra uma autoridade. Verdade. Então, eu acho que hoje está muito mais sinuoso
Tá muito mais pesado para quem está nessas regiões trabalhar de maneira rígida. Então, palmas aos policiais que labutam em regiões de fronteira. Não é brincadeira. Ali o filho chora, a mãe não vê. Quem entra menino ali sai homem formado. Né? É uma região pesadíssima. Nós já ouvimos aqui, né, diversos relatos disso que você está falando. Não é fácil, não. Para todo mundo pensa, né, que. Mas antigamente tinha esse respeito, tinha essa, né, essa diferença de hoje. Antigamente, quando você prendia o cara, a gente já ouviu vários delegados dizendo aqui, né? Que assim, prendia, chegava pro ladrão, pro cara, e falava, não, doutor, fica tranquilo, eu sei que é o seu trabalho e esse é o meu. O meu é de roubar, de fazer, e o seu é de me prender. Hoje não é mais assim, né? As coisas mudaram bastante, a sociedade ela se modificou, os crimes também se modificaram, a gente está enfrentando uma tendência muito grande de mudança de crime agora, que vai exigir uma polícia muito mais forte no quesito investigação qualificada. Inteligência. Não só inteligência, mas a investigação qualificada, porque quando você prende uma pessoa, o que isso importa efetivamente para a solução do problema? Quase que nada. Quase que nada. A prisão hoje talvez seja a parte menos importante do combate ao crime. O mais importante é você identificar o criminoso, identificar o patrimônio do criminoso, você conseguir colocar no papel o crime que ele cometeu com toda a materialidade que o judiciário vai precisar, que o Ministério Público vai precisar para que seja oferecida uma denúncia. Sem isso, considerando todos os atalhos que a justiça acaba sendo obrigada a dar, porque não é o juiz que solta, são as leis. É o que eu digo sempre. São as leis que disponibilizam a defesa, né, encontrar esses atalhos. Você acaba, às vezes, focando muito no lado ostensivo e você acaba esquecendo que a polícia tem que ser forte no lado da produção de prova, né? Então, é muito bonito, no primeiro dia, no dia da prisão, o jornal dá na primeira página que houve uma prisão. Mas ninguém noticia depois de 30 dias que o sujeito já foi solto. E já foi solto por quê? 30 dias é muito, Porque hoje em dia é 24 horas, a prisão precipitada, muitas das vezes, ferra com a produção de prova, né? E o que vai segurar o cara é a prova, não é a prisão, né? Prender é muito fácil, hoje. Manter o cara preso é que é o X da questão. O senhor está dizendo quando tem um inquérito, é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, né? Mas hoje em dia tem cara que vai preso de manhã, à noite tá solto, nem à noite. Sem dúvida. Principalmente com o advento das audiências de custódia, aí nós temos que considerar também que o judiciário pesa sobre as costas do juiz que lida na vara das execuções, pesa sobre eles a superlotação dos presídios, né? Então, dependendo do tipo de superlotação, se o juiz mantiver aquela superlotação e tiver uma rebelião lá dentro, ele é o responsável. Então, é complicado, é uma faca de dois gumes e é um assunto muito delicado a se tratar, e a gente tem que compreender. Claro, nós tivemos até esses dias atrás uma notícia de um cara que foi preso à noite, não foi mais? Preso à noite, e às 6h30 da manhã ele foi morto. Por quê? Preso com uma grande quantidade de drogas. Uma grande quantidade de drogas, 6h30 da manhã, o cara foi morto a tiros. Por quê? Já tinha sido Ficamos liberado. sem entender, doutor. Da delegacia. Ele não passou por uma audiência de custódia? Já foi liberado na central de flagrante? Né? E no outro dia já estava morto? É complicado. É o que eu tô dizendo. Aí não é questão que todo mundo diz, como o doutor Mário diz, nós queremos justiça. A gente ouve sempre isso, né? Queremos justiça, justiça. Não, não é justiça. Nós queremos leis melhores que não deixem brechas, que não seja essa colcha de retalhos, se é advogado pode dizer melhor, nós somos apenas jornalistas, mas essa colcha de retalhos que abre um monte de brechas para que eles possam ser soltos ou ter algum tipo de facilidade dentro dessas brechas, não é isso? Sim. Então, se a lei fosse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, traficante. Prendi o cara lá, doutor Mário prendeu o cara com 100 quilos. O que diz a lei? 100 quilos de droga, 5 anos em regime fechado, sem direito a ponto. Acabou. Agora não. Podendo ser de 5 a 15 anos, sendo que se for réu primário, tiver bons antecedentes, tiver família boa, tiver emprego... Cara, abriu uma brecha monstro para o cara poder sair. Da mesma forma que na fronteira nós pegávamos 1% do que efetivamente
Sim, se passava de sim. entorpecente, e era muita coisa, e era bonito demais, mas e resolvia o problema? Não. Ficava só aquela lição, aquele efeito pedagógico da prisão, para alguns desistirem. Mas o sujeito que vive empresarialmente do tráfico, Aquele que está lá no ele ar-condicionado. não para, ele não É. para. Aí nós hoje migramos para diversas outras modalidades criminosas que tá na cara. Você saindo na rua, você consegue identificar até mesmo em condomínios de luxo quem comete crimes, quem se enriquece, quem tá enriquecendo ilicitamente e quem é trabalhador, É. né? Só que para você conseguir prender esse sujeito, você tem que ter uma qualidade no trabalho da polícia muito grande. Para que isso aconteça, você precisa efetivamente ter essa possibilidade de investigar, né? E essa possibilidade de investigar está cada vez mais complexa, tendo em vista a natureza dos crimes que está mudando, né? Ou seja, o crime está migrando, ele está indo para o cibernetismo, né? E as novas gerações dificilmente vão empunhar armas. As novas gerações vão cometer crimes dentro do sistema, É. né? E como é que você vai com uma viatura caracterizada entrar dentro de um computador para identificar a conduta ilegal desse sujeito ou o patrimônio que ele tem? Você não vai. Ou seja, você vai ter que investir numa formação totalmente diferente da polícia para que efetivamente o resultado apareça. Bom, vamos voltar na história do Dr. Mário aí, vai. Não, o que a gente Vai, pois percebe não. também, aqueles que passaram aqui no R3M, sempre quem atua na região de fronteira é uma região que marca a vida do policial, né? A sua também foi uma região que realmente marcou? Márcio, se eu pudesse, eu estava lá até hoje. Eu acabei na ilusão de achar que a escola aqui é melhor do que a escola lá. A gente pensa nos filhos, né? E a gente acabou optando por vir para a capital. Mas eu podia estar perfeitamente morando em Cáceres, né? Feliz, com a educação do mesmo padrão da daqui de Cuiabá, né? Não vejo diferença, né? Até porque a filha vai fazer uma faculdade, tem todas as faculdades, né? Até uma faculdade de medicina tem duas lá, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente se precipita em sair. Mas a fronteira ela é marcante porque a fronteira de Mato Grosso ela é diferente. Se a gente está aqui para bater um papo, né? Sim, vamos Então bater papo você aqui. assim mais pessoal. A fronteira de Mato Grosso, ela diferentemente das outras cidades do Mato Grosso, como Sinop, como Nova Mutum, que são regiões que crescem enlouquecidamente à velocidade chinesa, ou até mais do que a velocidade chinesa, lá é uma região vinculada à pecuária. É uma região que pouco se desenvolve economicamente. Ela se mantém. E ela se mantendo, hoje mesmo eu conversei com um amigo meu empresário de Mirassol e falei, e aí, como é que tá Mirassol? Tá do mesmo jeito. Como é que tá Cáceres? Cáceres tinha 100 mil habitantes, hoje tem 90. Né? Tá do mesmo jeito, e as pessoas se conhecem. Então, isso para mim não tem preço, porque eu vim do interior, eu vou para minha cidade, eu vou a pé para o Banco do Brasil, lá na minha cidade no interior de São Dracena Paulo, continua do mesmo e jeito. eu vou cumprimentando todo mundo por onde eu É. passo, e as pessoas que eram amigos do meu pai, que já partiu, infelizmente, eu encontro todos, alguns já muito velhinhos, né? E a satisfação de você poder cumprimentar aquela gente, viver aquela vida e andar a pé e resolver os seus problemas dentro de um universo muito menor. Você viver numa capital é causticante, é cansativo, É. né? Então, a região de fronteira do Mato Grosso, ela marca por isso. Pena que a maioria dos delegados que têm filhos acabam optando por vir para a capital por conta da formação. Mas se naquela época talvez não houvesse opção, hoje perfeitamente todos podem se manter lá porque tem opção de estudo para os filhos e é uma região bem legal para você terminar a tua carreira. Depois de Mirassol, você vem para a capital, é isso? Sim, aí eu fui convidado para assumir a corregedoria da Polícia Civil, né? Assumi como corregedor auxiliar. Fui convidado pelo Dr. Luiz Fernando da Costa, Dr. Luiz Fernando finado, Dr. Gilmar Carneiro também finado. Os dois eram corregedor geral adjunto. E aqui eu assumi a investigação criminal da corregedoria, sem citar nomes, foram várias investigações. Eu prendi cerca de 15 policiais civis, dentre prisões em flagrante dentro de delegacias, e também ações externas, em virtude de mandados de prisão que nós havíamos conseguido junto ao judiciário. A maioria deles foram todos exonerados, já foram desligados da polícia, e todas essas investigações tinham foco na vinculação deles à corrupção. Né? Não é fácil prender um colega, né? De Não, profissão. E como que foi esse processo? Prender logo 15?
Foi complicado. Foram diversas ações distintas, de delegados a investigadores a escrivães, mas eu falo isso com muita tranquilidade, muita paz na consciência, e os colegas de todas as categorias da polícia que me conhecem sabem que foi um alívio institucional, não tinha como ser diferente se nós agíssemos de outra forma, né? A Polícia Civil naquele período, 2012, ela carecia muito de uma ação enérgica nesse quesito, tanto no interior quanto na capital, e nós procuramos com todo o aval da Corregedoria Geral, da Diretoria Geral na época, doutor Anderson Garcia, nós tivemos todo o aval para sermos duros com a prática corruptiva dentro da polícia e conseguimos ter sucesso durante esses 3 anos. E como que você vê a importância da integridade e da ética dentro da polícia? Olha, é complicado. A gente tenta, o cidadão, principalmente na fronteira quando eu cheguei, né? Eu primeiro tive que provar para todo mundo que eu não era malandro, para depois eu começar a provar que eu era competente, né? Eu cheguei lá claramente estigmatizado de ser um mala que estivesse chegando ali para aprontar alguma, né? E Que era o perfil, né? aquilo ali me incomodava, porque... Era o perfil de quem já tinha passado por lá. Sim, não sei se era o perfil, mas era a fama que se carregava do policial civil naquela região. E eu não aceitava aquilo, né? Então, eu acho que eu trouxe isso na minha carga, na minha bagagem de uma forma tão... Eu ter que provar para os outros que eu não era, que quando eu me deparei na corregedoria com quem era, eu fui duro, e eu acredito que a Polícia Civil hoje, ela seja, se não for esteja entre as polícias civis, a Polícia Civil de Mato Grosso, mais íntegras do país. Tá? As poucas ações envolvendo corrupção dentro da polícia foi a própria polícia que cortou na carne. Antigamente, não. Antigamente, dentro da Polícia Civil, nós víamos o Ministério Público agindo, intervindo, prendendo policiais. Hoje, até porque naquela época nós já estabelecemos uma relação de confiança com o Ministério Público, e eles ficaram tranquilos para falar, bom, então façam a parte de vocês, para eu não ter que fazer a parte de vocês, né? E dito e feito, nós conseguimos corrigir bastante a polícia, e veio uma sequência de outros corregedores muito fortes, né? E até hoje a corregedoria ela é muito bem administrada, e a Polícia Civil ela está praticamente estancada de corrupção no estado de Mato Grosso. E isso é uma exceção no país, tá? Isso é uma exceção. Nós podemos nos orgulhar da Polícia Civil. E que lições você tira Calma nesse aí, período? deixa eu agradecer a LAC aqui. Pera aí, depois você pergunta. Senão ele vai inventando uma atrás, eu não agradeço a galera aqui, ó. Esse espaço que nós gravamos, o R3M, é o espaço da LAC Concursos. Então, se você quiser prestar um concurso ou abrir um edital, como o doutor Mário disse, passei em frente a uma banca de lata na época que vendia revista, olhei lá, olha aí, Polícia Civil de Mato Grosso e tal e coisa. Se você olhou aí, bombeiros, hoje não Seduc, precisa, né? hoje não precisa mais. Entra no hoje você vai no LAC, Google. LAC Concurso, lá no pode entrar site. no LAC aqui, ó. Tem vai. vários editais aí de concursos pintando em todo o Brasil, viu, Renê? Aí, não é ó. só Mato Grosso. Não, Brasil inteiro. Não interessa onde você Além vai prestar. de você ficar por dentro dos concursos que estão pintando aí, você vai, se inscreve, você faz a opção tanto presencial como online. Online. E ainda tem uma novidade aqui na LAC. Sabe o que é? Personal Coach. Personal Coach, Exatamente. tá? Pergunta pro doutor Mário na época dele. Tinha que ficar estudando livro ali, era folhas. Agora não é mais não, cara. Não, Agora, Personal Coach cobra. Personal Coach cobra. Você vai lá na internet, pesquisa lacconcursos.com.br. Luiz, obrigado pelo espaço mais uma vez. Pode fazer pergunta Doutor agora. Mário, então, a gente está falando do seu período na corregedoria, né? Quais são as lições que você tira nesse período aí, como corregedor? Olha, Márcio, eu acho que a maior lição, primeiro, gente, é porque eu cresci dentro da polícia de forma isolada. A gente vem para o Mato Grosso sem conhecer ninguém. Eu nunca fui polícia, né? Então você chega aqui perdido. Graças a Deus, anjos foram caindo na minha vida profissional, como o Dr. Jamarco, o Dr. Valfrido, todas as pessoas que trabalharam comigo, os investigadores, os escrivães, todos são meus amigos, e até hoje, quem eu pude carregar comigo, eu carreguei, né? No final das contas, eu aqui sozinho, eu perdi meus avós, eu estava aqui, eles eram de São Paulo. Sim. Eu perdi meu pai, eu perdi meu sogro, e eu não tive a oportunidade
de conviver com eles. Então, a dedicação nossa por estarmos aqui distantes é muito maior de quem é daqui, né? Porque você tem que descarregar o teu foco de energia é todo dentro do teu trabalho, né? E na corregedoria, como eu já vinha tentando me livrar de um ranço que a polícia tinha, eu fiz questão de finalizar com chave de ouro na corregedoria. Dito e feito, consegui fazer isso. E a lição que a gente leva é de que a sociedade não pode ficar à mercê de policiais corruptos. A sociedade não pode ficar à mercê de uma polícia desorganizada e que não cumpre com os seus deveres. A gente vai chegar lá no final da nossa conversa hoje para falar de toda a eletronização que a Polícia Civil foi submetida e nós vamos falar dos índices, para você ver como é que valeu a pena a gente correr atrás de uma melhoria nas condições de trabalho da polícia. Tá. E, doutor Mário, como diretor de execuções e estratégias da Polícia Civil, o que você conseguiu implementar nesse período? Olha, Márcio, talvez tenha sido. Eu estou preocupado com o tempo aqui, mas está tranquilo, né? Não, acho que nós temos. Quanto tempo temos ainda? 15 minutos. Na realidade, a gente assume, quando a gente sai da área operacional e a gente vai para a área administrativa, que é essa área, entre aspas, meio, que de meio não tem nada, porque se o sujeito não tiver linkado lá na ponta, ele nunca vai ser um bom gestor da área meio, né? Eu vim para a gestão da polícia crente de que eu teria todo o amparo da Secretaria de Segurança Pública, do governo do estado, para eu entregar condições para a polícia, né? Mas quando eu assumi em 2016 como diretor de execuções estratégicas da Polícia Civil, eu me deparei com uma Polícia Civil sem uma cadeira para sentar, sem um ar-condicionado para ser distribuído. O delegado do Planalto, Dr. Valdec, ele não tinha ar-condicionado na sala dele, estava queimado. Eu, envergonhado, eu fui lá na Só Salvados, comprei um ar-condicionado e levei e instalei para ele. Paguei do meu bolso, porque era inadmissível a Polícia Civil estar de um jeito daquele. Ah, beleza, então tem dinheiro, vamos notificar o Estado para que seja feita a aquisição. Não tinha dinheiro, não tinha um mecanismo de se executar um processo de aquisição. O final, aquela fase final do núcleo sistêmico que havia sido criado no governo Blairo Maggi, já estava falida e a Polícia Civil ela não tinha a quem recorrer. Então, em 2016, 2017, literalmente, eu vivi remendando o que a gente tinha de velho e pedindo material usado, cadeira usada, computador usado, para Ministério Público, Judiciário, Assembleia Legislativa, MPF e assim por diante, né? E nesse período nós fomos formatando uma equipe de aquisição e nós começamos, diante das dificuldades que se não tivessem vindo, nós jamais saberíamos captar. Nós fomos captar a emenda parlamentar federal, captar a emenda parlamentar estadual, fomos captar TACs junto ao Ministério Público, fomos atrás de compensações ambientais, de termos de cooperação e fomos trazendo um pouco de dinheiro para a polícia, mas um dinheiro que, em tese, quem teria que executar era a secretaria, mas a secretaria também não conseguia executar. Então nós executamos pela polícia. E em 2017 conseguimos comprar o primeiro jogo de cadeira, depois de 10 anos que a Polícia Civil não tinha, né? E começamos a substituir paulatinamente o mobiliário, fomos comprando computadores. Em 2018, nós já estávamos girando bem o mecanismo de aquisição. A polícia começou a respirar e aí veio a intenção de me candidatar a delegado-geral. Estava terminando a gestão do Dr. Fernando Pigozzi, né? Eu me candidatei em 2019, o Mauro Mendes me firmou no cargo e ali a gente pôde efetivamente montar um planejamento de aquisição e começamos a renovar toda a polícia no quesito mobiliário, no quesito aquisição de computadores, ar-condicionados. Começamos a trabalhar a melhoria predial em todo o estado, né? Modernizar a polícia. Modernizamos consideravelmente, começamos a trabalhar finalmente o recurso para a construção da sede, finalizamos o recurso, a sede já está praticamente pronta, né? Tudo recurso de TAC, né? E os projetos de engenharia correndo atrás de parcerias, enfim, uma loucura. Eu sei que no final das contas chamamos o governador e falamos: governador, nós precisamos montar um setor de tecnologia, porque não tem mais condição de a gente ficar no papel. Nós somos ineficientes, né? E o governador bancou a ideia, disponibilizou para nós a contratação de desenvolvedores na área privada. Trouxemos, conforme uma lei complementar que é 600, a contratação de alguns desenvolvedores no salário de mercado. E ali nós montamos um COT com dinheiro de TAC. Podemos agradecer aqui
o promotor Mauro Zac, que foi muito parceiro, colocou o MP do nosso lado. Ó, dinheiro de TAC é termo de ajustamento de conduta, tá? Sim, e com esse termo de ajustamento nós conseguimos montar o COT, conseguimos trazer os desenvolvedores e no final de 2019 nós inauguramos o Centro Tecnológico da Polícia. 2020, sentei com o governador e falei, bom, eu preciso contratar mais desenvolvedores porque a gama de produtos está crescendo. Nós tínhamos 3 produtos, a gente queria passar a ter 8, hoje nós temos 13 produtos. E o governador falou, não, mas eu já estou gastando dinheiro demais com vocês em relação à contratação desses desenvolvedores. Eu falei assim, não, governador. Eu apresentei a planilha de economia de papel e o que a gente economizava de papel pagava os desenvolvedores e sobrava mais do que o dobro. Né? Ou seja, nós estávamos já sendo eficientes no gasto do recurso público. Sim. E o governador, na hora, permitiu a contratação de mais desenvolvedores, que é o quadro que nós temos hoje. Para se ter uma noção, hoje a Polícia Civil não lida mais com papel. Ela é célere em todos os quesitos, inclusive no reconhecimento facial através de aplicativos. E o principal, né, os produtos que ela integra hoje são a face mais avançada do que há de gestão de polícia judiciária no país. Né? Nós montamos uma equipe chefiada por um investigador de polícia, ou seja, não houve vaidade. Nós entregamos para o investigador de polícia chamado Fábio a gestão da implantação tecnológica, fizemos uma interoperabilização com o Tribunal de Justiça e criamos um barramento que hoje faz com que a Polícia Civil converse diretamente com o Tribunal sem a intervenção humana. Legal. Então, olha que interessante, se a Polícia Civil, ela antes de 2019, ela demorava em média 120 dias para concluir o inquérito, tipo, alguns eram concluídos em 20, Sim. outros eram concluídos em 200, então a média era de 120 dias. Hoje, a Polícia Civil demora 23 dias para concluir o inquérito. As cotas ministeriais, cota ministerial é aquele inquérito, quando acontece com aquele inquérito que vai com defeito para o Judiciário, para o Ministério Público, aí lá eles detectam o defeito e falam, devolvem para a polícia para refazer aquele ato. Eram 15% dos inquéritos, hoje são 6,5%. Né? O índice de elucidação de crimes praticamente dobrou. Né? Por quê? Porque nós adotamos o perfil tecnológico, o perfil da investigação e da gestão administrativa da polícia instantânea. Né? E hoje nós temos os indicadores da polícia que dão um banho de demonstração de eficiência e nós somos muito felizes de ter tido essa oportunidade e fica aqui o agradecimento ao secretário Bustamante, que foi um grande parceiro, né? Ao Dr. Wilton Massal O'Hara, que assessorava ele, e ao governador Mauro Mendes e ao secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, que foram pessoas que permitiram profundamente que essas mudanças acontecessem. Talvez no passado nós não conseguíssemos fazer isso com a plenitude que nós fizemos, tendo em vista a ciumeira ou talvez algum tipo de bloqueio que nós tivéssemos por conta da nossa ousadia. Né? Eles permitiram que nós fôssemos ousados e o resultado disso tudo é a nossa sede, que vai ser um abrilhantamento, a valorização da importância da Polícia Civil perante a sociedade. Maravilha, né? Não, eu achei interessante a hora que você disse, porque quando a gente vai conversar com alguém, ou o nosso patrão mesmo, né? Você vai pedir alguma coisa, ele vai dizer, lógico que a primeira coisa, não vou gastar mais. E achei interessante quando você disse, não, mas peraí, olha, nós trouxemos aqui com a economia tanto, sobra isso, dá para contratar isso, ainda... Pô, aí o cara não tem o que falar, quer dizer, vocês foram eficientes na agilidade de não trazer um problema, trazer já a execução, trazer a solução, na verdade. Olha, hoje eu posso confidenciar, a faca nós colocamos nos dentes. Sim. O governador estava sedento em apresentar bons resultados. Sim. Nós assumimos um risco de talvez não entregar nada. Uhum. Mas Deus foi tão bom com a gente e as pessoas certas, nos locais certos, libertas para agir, conseguiram efetivamente trazer um resultado que, eu digo a você, Márcio, ninguém do país tem o sistema que nós temos. O sistema GEA, os sistemas derivados do GEA. Está sendo copiado já? É difícil de copiar porque cada judiciário ele utiliza um sistema. Aqui no Mato Grosso é o PJE. Em outros estados é o ESAGE, são outros sistemas diferentes. Então, o nosso barramento funciona com o PJE de Mato Grosso. Talvez o nosso barramento não funcione num PJE de outro estado, que tem outra configuração, né? Mas a filosofia que nós buscamos em São Paulo e nos adequamos aqui, a filosofia que nós implantamos na instituição é o que funcionou, né? E trazer o mercado privado, o desenvolvedor privado,
chefiado por policial civil, que conhece o chão de fábrica, que estava em contato com o escrivão lá de Rondolândia para tomar a decisão certa no desenvolvimento de todos aqueles meandros que envolvem o inquérito policial eletronicamente sendo montado e diversas outras frentes, né? Isso daí é que fez a diferença. Eu vou fazer uma pergunta, não sei, mas, por exemplo, por que existe, então, já que nós temos esse sistema com tanto sucesso, né, no estado de Mato Grosso, em outros estados também deve ter, através dos seus desenvolvedores, por que ainda nós não temos uma interlocução nacional entre as polícias civis? Porque às vezes prende um cara de outro estado aqui, lá do estado de São Paulo, que é nosso, aí chega aqui e não sabe se o cara tem passagem, se não tem. Essa interlocução, por que ainda não existe no Brasil? Doutor, complementando aqui a pergunta do Renê, você, como um presidente, né, do Conselho de Delegados, né, da Polícia Civil do Brasil inteiro. Sim. Né, ele foi Sim, presidente né? Porque, desse então, conselho. essa foi a pergunta. Era discutido essa integração? Interlocução. Olha, né? boa pergunta. A gente divagou demais, principalmente no período de formatação da Lei Geral das Polícias Civis, a quem eu atribuo boa responsabilidade do que está ali no texto, ao Dr. Jamarco Pacola e ao Dr. Carlos Francisco de Moraes, delegados aqui do Mato Grosso, que juntamente comigo, por advento de eu estar presidente do Conselho, éramos convidados pelo Ministério da Justiça a estar em Brasília constantemente trabalhando o texto, né? Muito do que eles pensaram está disposto no texto que foi aprovado da Lei Geral das PCs, que inclusive funde o cargo de investigador escrivão. Agora não existem mais esses cargos na lei. Deram um ano de prazo para que todos os estados se adequassem. Agora na lei está falando lá que o investigador e o escrivão eles vão se juntar e vai ter um cargo só que é o oficial de polícia judiciária. Vai ter o delegado e o oficial de polícia judiciária. São os dois cargos da Polícia Civil, conforme a nova lei geral. Os novos concursos seria? Não, até os que agora. já estão. Os que já estão. Os que já estão. E aí o salário, como que fica? É o mesmo, né? Só muda a denominação. Eles recebem a mesma coisa, né? É. Aí o que aconteceu? A gente, nessas idas e vindas, nós acabamos conhecendo diversas pessoas e na transição do governo federal anterior para o governo atual, nós estivemos algumas vezes dentro do MJ, inclusive com o Flávio Dino, e ali foi apresentado para eles, ele ainda, antes de assumir o ministério, mas ele estava capitaneando essa situação aí da transição no quesito da justiça, das polícias, da segurança pública. Nós propusemos a criação de um BI nacional, com um data lake, com todos os estados derramando informações, né? É difícil, cada estado tem a sua dificuldade. Vamos lá. O Mato Grosso teve liberdade total e correu atrás do recurso para implantar as melhorias. Sim. Tem estados que não têm liberdade e tem recurso. Tem estados que têm liberdade, mas não tem recurso. Tem estados que não têm nem liberdade nem recurso, né? Muitos do Nordeste estão assim. Então, é difícil você querer que eles tenham o que nós temos. É muito complicado. Alguns estados jamais vão ter. Então, é uma pena. O ideal seria que houvesse uma gestão nacional com todo mundo de maneira igualitária, administrando a segurança pública e entregando essas informações dentro desse único lago que faria a mineração das informações e, por exemplo, índices de homicídio no país, índices de homicídio no Nordeste, índices de homicídio na região Sudeste ou, vamos lá, para o estado de São Paulo, especificamente na cidade tal, né? Que o governo federal, que o Ministério da Justiça tivesse esses dados de maneira real. Infelizmente, hoje, quando esses institutos que existem no país todo pedem essas informações, muitos estados entregam esses dados de forma conveniente, que não lhes prejudique perante a opinião pública. Principalmente, você pega o quesito homicídio, o quesito violência doméstica, tem muita gente que varre para debaixo do tapete a realidade, né? Então, é uma pena. O ideal seria que esse cenário fosse estabelecido. Agora, o crime não tem mais fronteira. Então, se os governos eles continuarem alguns capengas e outros indo muito bem, aqui no Mato Grosso nós podemos dizer que nós temos uma polícia civil eficiente, o que adianta eu ser eficiente se eu tenho um vizinho que é ineficiente? Ah, não, mas o crime só vai acontecer no Estado? Esquece, né? Esquece. Hoje o crime ele está totalmente interestadualizado, né? Informatizado. E vamos lá. Nós temos um sistema que foi lançado aqui no Mato Grosso e disponibilizado para o país todo, que é um portal nacional de comunicação. O primeiro sistema que todos os estados praticamente já aderiram é o Portal Nacional de Cartas Precatórias.
Então, a precatória é uma diligência lá de São Paulo que tem que ser feita aqui no Mato Grosso. Antigamente, chegava pelo correio, um calhamaço de papéis. Hoje, vai por esse portal, a delegacia cumpre e devolve pelo portal, com assinatura eletrônica e tudo. Produto nosso, do COT nosso, né? E o ideal seria que esses sistemas nacionais, né, esse sistema de interoperabilização nacional de conexões entre as PCs, fosse estabelecido por um órgão estatal federal, né, que aglomerasse todas as polícias civis num único canal. Que viesse de cima para baixo. De cima para baixo, né? E infelizmente isso não aconteceu até hoje, e pelo que eu vejo não deve acontecer tão cedo, né? Muita vaidade, administrações muito distintas, com filosofias e cabeças que pensam de maneira muito diferente, e isso acaba afetando em cheio a gestão dos estados, como eu já disse anteriormente. O crime, ele não está estabelecido mais por fronteiras estaduais. O crime hoje se interestadualizou, e se não houver uma conexão forçada entre os estados através de canais eficientes, o crime vai progredir e a sociedade vai acabar sucumbindo em relação a essas ações cada vez mais adequadas no universo tecnológico por parte dos criminosos. E teve alguma polícia civil que veio para o Mato Grosso para prender esse trabalho? Nossa, nós tivemos pelo menos 15 estados nos visitando, e nessas visitas eles acabaram levando muitas informações, e muitos deles, posso citar Santa Catarina, que levou o nosso modal de implantação, o nosso modal de inovação aqui no Mato Grosso, para eles lá, e hoje eles têm exatamente o mesmo modus operandi, a mesma filosofia de implantação tecnológica dentro da seara investigativa e principalmente dentro da seara administrativa de uma polícia judiciária civil que lida com informação sigilosa. E o Ministério da Justiça não poderia adotar esse sistema para unificar isso em todo o país? Márcio, estivemos na equipe de transição do atual governo, tínhamos a esperança de que houvesse sim uma sensibilização, que caíssem na real de que isso era iminentemente obrigatório para que as polícias pudessem realmente ser geridas com sucesso, e infelizmente até agora não houve nenhuma movimentação nesse sentido, e a gente fica muito entristecido, porque sai governo, entra governo, parece que não há um interesse, né, de unificar os dados para que haja um trabalho, né, mais eficaz no combate, para prender, né, quem está foragido, pessoas que estão desaparecidas também. Márcio, como eu disse anteriormente, a prisão é o que menos importa hoje no universo investigativo. A justiça, para ela concluir com sucesso no universo penal, né, as medidas e livrar a sociedade do mal, ela depende de uma investigação qualificada, ela depende de um trabalho pormenorizado das polícias civis, identificando patrimônio, e a gente podendo desmantelar as organizações na base delas, para que elas não voltem a cometer crimes, né? É igual que eu disse anteriormente, prender o motorista do caminhão de droga não interessa. Não resolve. Você tem que prender o dono da droga, o chefe da organização a que pertence aquele tráfico, né? Então, a gente se assusta, a gente fica muito triste em ver o que tem acontecido, o que tem se visto ultimamente. Só para encerrando... o sininho aqui toca, que já deu tempo, mas dá tempo de mais uma. Na verdade é o seguinte, a gente percebe na sua trajetória aí dentro da Polícia Civil que você ocupou importantes cargos, né, chegando ao ápice, que é o delegado-geral. Qual a avaliação, qual o legado que você espera deixar para a Polícia Civil de tudo isso que você conseguiu implantar e ainda continua hoje? Atualmente você está na Polícia Comunitária, né? Uma delegacia que é muito importante, porque é a ligação direta ali com a comunidade, envolver eles, ter a parceria deles, que é fundamental numa investigação também. Olha, eu acho que o principal papel nessa história toda é a Polícia Civil ser valorizada como uma instituição que dificilmente vai aparecer politicamente, dificilmente trará votos, porque ela tem que trabalhar de maneira oculta, e que os integrantes do Executivo, para que os integrantes do Judiciário,
para que os integrantes do Ministério Público enxerguem esse valor que a instituição tem e entreguem a ela condições de trabalho para que a gente possa cumprir com o nosso dever. Qual que é a avaliação que você faz cada vez mais o segmento de segurança pública voltado para a política? Olha, é difícil, a gente tem visto cada vez menos polícias de governo, e sim polícias de Estado, isso está prevalecendo num país democrático como o nosso, mas infelizmente nós temos notado ainda algumas fragilidades que têm que ser combatidas, e para isso a imprensa ela tem um papel fundamental, o Ministério Público tem um papel fundamental para fazer com que algumas aberrações sejam trazidas à tona. Mas num contexto geral, em relação a essa polícia de cabresto, a gente tem visto cada vez menos ações nos estados brasileiros. Mas o que tem se notado de maneira muito, muito clara é o pouco investimento em investigação. E isso sim é um calcanhar de Aquiles e tem que ser observado com muita veemência por parte dos governantes, mesmo que isso não traga um voto imediato, mas que isso entregue, que eles enxerguem que isso vai entregar a médio e longo prazo o efetivo resultado à sociedade. A curiosidade de muita gente é um delegado com quase 24 anos aí de carreira, atuando em importantes cargos, né? O que você faz para desestressar? Qual que é teu hobby, doutor Mário? Eu curto a família, eu pratico esporte, apesar de algumas lesões que eu tive ultimamente, e a gente procura ser feliz pescando de vez em quando, andando de caiaque, indo fazer churrasco com os amigos, enfim, uma vida normal, viajando com a família. E graças a Deus eu me considero um cara muito feliz, muito equilibrado e muito realizado profissionalmente e pessoalmente. Pronto, Ainda agora... falta concluir algo dentro da polícia que você ainda sonha em implantar? Não, eu sonho em ver uma polícia civil cada vez mais forte. Eu acho que o que eu tinha que fazer já foi feito. Ok. Obrigado, doutor Mário, pela sua participação aqui no nosso R3M, e fica o convite para voltar mais vezes contar outras histórias. Eu que agradeço, Renê, eu que agradeço, Márcio, pela abertura do espaço, pela oportunidade. Fiquem com Deus, estamos à disposição. Obrigado, doutor Mário, por compartilhar um pouco aí da sua vivência, né, nesses 23 anos na Polícia Civil. E obrigado você que está aqui mais uma vez acompanhando o R3M. Aperta aí, dê seu joinha, se inscreve no canal e compartilha essa história aí com seus amigos, que muita gente vai querer conhecer um pouco mais da vida e da trajetória do delegado Mário Demerval. Até a próxima. Tchau, tchau.